Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá candidatos de todo o país. Primeiramente, deixe me apresentar. Sou o professor Brian Zael da Silva e gostaria de pedir licença para entrar aí na sua casa, onde quer que você esteja, levando o meu trabalho e a Cultive até você, tá certo? Que alegria, que satisfação poder ter sua companhia e aula após aula, conseguir construirmos juntos uma ideia melhor e principalmente conseguir construir uma grande prova quando o assunto é raciocínio lógico, tá certo? Hoje eu quero comentar com você um pouco mais sobre as características e sobre problemas envolvendo o raciocínio lógico. Eu sei que para muita gente o raciocínio lógico não é tão lógico assim, e o pessoal comenta, fala, mas Brian, eu não consigo acertar questões de raciocínio lógico, eu chuto todas as questões de raciocínio lógico, eu não consigo entender qual é a lógica que existe de fato dentro desse raciocínio lógico. Exatamente por isso, moçada, eu gostaria de pedir licença, como eu disse, aula após aula, para que a gente possa construir esse trabalho juntos, e principalmente para que a gente possa ter uma noção completa e no próximo concurso, com certeza, você mandar super bem e até, por que não, gabaritar raciocínio lógico, tá certo? Coloco toda a minha experiência à sua disposição aqui e vamos tentar desde já fazer um grande curso, fazer um grande momento aqui para que você disponibilize o seu tempo e principalmente para que você consiga aprender melhor essa história do raciocínio lógico, tá certo? Vamos começar então? Sem demora, vamos dar o primeiro passo sobre raciocínio lógico. Mas eu vou pedir um favor para você. Deixe de lado aquele preconceito, aquela coisa do eu não consigo, eu não quero, eu não posso. Só de você continuar comigo até aqui, eu consigo sentir que você está disposto sim e que você vai aprender raciocínio lógico. Vamos comigo então? Olha só, a ideia basicamente de raciocínio lógico, trabalhar com raciocínio lógico, nós já temos um problema talvez inicial. É que muitos concursos, e grandes concursos, concursos bancários, concursos às vezes da área jurídica, da própria Tribunal Regional de Trabalho, Tribunal Regional Federal, esses concursos trabalham mesmo em cargos de ensino médio com questões envolvendo lógica proposicional. Só que tem um problema, a lógica proposicional ela não é tema estudado no ensino médio. Ou seja, no ensino médio você aprende análise combinatória, aprende probabilidade, aprende funções, aprende geometria, mas não aprende lógica proposicional. Aí você fala, mas Brian, como que eu vou conseguir uma vaga num concurso público de nível médio se nem o conteúdo que cai na prova eu aprendi no nível médio? Pois é, esse realmente é o entrave. Por isso, muitas vezes, as pessoas começam a assistir aula de lógica e não faz ideia para que lado a bola corre, porque nunca viu nada sobre lógica proposicional. Assim como você não sabia nada, de repente, de química, de física, nós inauguramos agora uma nova disciplina. E se, de repente, você já tem alguma noção, vamos começar do começo? Vamos revisar aquilo que você já sabe e vamos aprofundar aquilo que você não sabe? Pode ser? Então, a primeira ideia, a lógica proposicional não tem necessariamente contas na sua composição. Não é verdade que você vai precisar fazer conta toda hora, o tempo todo. E sim que você vai precisar fazer uma análise com base em uma teoria previamente desenvolvida. É exatamente o objeto de estudo, raciocínio lógico. Claro que dentro de uma prova de raciocínio lógico, não cai só lógica proposicional. Cai em outros nichos, cai em outros tipos de problemas lógicos. Mas isso a gente vai estudando com calma e aula após aula, tá certo? A primeira definição que eu gostaria de trazer para vocês, chama sua atenção aqui na tela, é basicamente o objeto de estudo da lógica argumentativa. Quando eu falo em um argumento, eu estou falando em uma frase, não estou falando em uma operação e nem numa equação sofisticada matemática. A lógica argumentativa é a lógica que trabalha com frases, com contextos, com as definições, construir novas ideias a partir de ideias previamente lançadas. Deixa eu mostrar para você uma primeira característica. Vem cá, olha só. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o que nós chamamos de sentenças abertas. Veja, o que são sentenças abertas? São aquelas sentenças que a gente não consegue classificar nem como verdadeira ou falsa. E também não é possível saber quem é o agente. Então note que existem sentenças que eu não consigo dizer quem está agindo e principalmente eu não consigo classificá-la em verdadeira ou falsa. Você tem ideia de alguma frase assim? Não tem? Vem cá, olha só. Veja, esses exemplos que seguem, ó. Ele é um bom vendedor. Elas gostam de tomate. A soma de um número x com o número y é par.
Quando eu digo a você aí, ele é um bom vendedor, ele fica exato, fica aberto. Eu não sei quem é o agente, eu nem sei se a pessoa referida é vendedora. Ou seja, além de não saber quem está inteirando aí, nós não conseguimos classificar nada. Elas gostam de tomates da mesma forma. Quem são elas? Não sei, fica travado, fica difícil assim. X mais Y é um número par. Dependendo do X e dependendo do Y, por exemplo, 2 e 4, somando dá par. Mas se for 2 e 5 já não é mais. Toda vez que você colocar variável, a variável deixa aberta a sentença. Ou seja, fica uma sentença que pode ou não ser correta. Tá certo? Veja que as sentenças abertas elas não são muito legais, porque você não consegue tirar conclusões a partir de sentenças abertas. Agora, pode ser que a gente esteja trabalhando com sentenças fechadas. Aí, se as sentenças forem fechadas, primeiro detalhe importante, você consegue determinar quem é o agente. E mais do que isso, se você sabe quem é o agente, você também consegue dizer se a frase é verdadeira ou falsa. Vamos ao exemplo? Olha só, repare, nós temos ali, Augusto é um bom vendedor. Olha, agora tem um agente, é uma sentença fechada. Augusto é um bom vendedor. Olha a outra lá, ó. Manuela e Joaquina gostam de tomate. 4 mais 9 é um número ímpar. Independente se Augusto é um bom vendedor, se a Manuela ou Joaquina gostam ou não de tomate, e se 4 mais 9 é ou não um número par ou ímpar, veja que agora eu estou determinando quem é o agente. E mais do que isso, me permite agora fazer uma classificação. Eu posso dizer se é verdadeiro ou se é falso. Verdadeiro ou falso. Legal? Bom, vamos continuando agora, porque você já sabe a diferença entre a sentença aberta e a sentença fechada. Mas, Brian, eu achei que ia ter conta. Não tem conta em raciocínio lógico. No primeiro momento, a gente não precisa fazer grandes operações, não. Basta entendermos quais são as sentenças e as suas diferenças. Mas vamos para frente que tem mais coisa. Olha só, seguinte, além de saber quais são as sentenças abertas e as fechadas, nós temos aqui o nosso grande objeto de estudo. A lógica de concurso público, a lógica argumentativa, também chamada de lógica proposicional. A lógica proposicional, conhecida como lógica das proposições. Qual é a ideia de uma proposição? Vamos ver? A ideia de uma proposição é a seguinte, olha só. Você tem uma frase, perfeito? Que pode ou não conter símbolos matemáticos, mas que sempre cumpre algumas condições. Mas, Brian, é uma frase que pode ou não ter símbolos matemáticos, mas precisa ter algumas condições. Vamos a essas condições? Primeira condição, olha só. Apresenta-se de forma estruturada, como uma oração, com agente, verbo e predicado. De forma alguma, eu vou pedir aqui para que a gente faça uma análise linguística, se o objeto é direto ou indireto, se o verbo é transitivo, direto ou indireto. Não. Uma coisa muito humilde. Eu quero que você veja que é uma oração que tem o agente para que a gente possa classificar em verdadeiro ou falso. Precisa ter o verbo e precisa ter um predicado. Bem tranquilo, é bem tranquilo mesmo. Você vai ver na sequência ali que não temos orações absurdamente sofisticadas e principalmente não precisa ser um monstro da língua portuguesa para conseguir dar bem na lógica. Além de ter algumas condições que, digamos assim, linguísticas, tem mais um detalhe. Olha só, ela precisa ser declarativa. O que é declarativo? Você precisa declarar, você precisa exprimir algo nessa oração. Posso ser mais preciso? Não pode ser interrogativa, não pode ser exclamativa e nem estar no sentido imperativo. Uma proposição, uma frase de objeto de estudo da lógica, não pode ser uma pergunta, não pode ser uma exclamação e nem uma ordem, não pode ser imperativo. Então, essas características não são objetos de estudo da lógica. Lembre-se, tem que ser o que, moçada? Declarativa.
Legal? Muito bem. Além disso tudo, essas são as condições mínimas, mas tem algumas condições lógicas também. Além de saber que você tem uma frase, que ela não pode ser uma pergunta, temos ainda dois detalhes importantes. Vamos ver? Primeiro deles, olha só, tem que satisfazer dois princípios. O primeiro é o princípio do terceiro excluído. Então, olha lá, ó, nós estamos estudando frases que são declarativas, são sentenças fechadas, que podem ser classificadas em verdadeira ou falsa, e é exatamente isso que diz o princípio do terceiro excluído. Uma sentença ou é falsa ou é verdadeira, não havendo uma terceira alternativa. Ou é verdadeiro ou é falso. Não cabe aqui o mais ou menos, não cabe o tem que ver, não cabe o eu acho que tem que... Não é isso. Ou é verdadeira ou é falsa. Por isso o princípio do terceiro excluído. Ou é uma ou é outra, não há uma terceira possibilidade. Perfeito? Além disso, tem um outro princípio chamado princípio da não contradição. Qual que é a ideia do princípio da não contradição? É fácil também. Uma sentença não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente ao mesmo tempo. Não dá para ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Essas condições mínimas garantem o estudo das proposições. Então você que está iniciando na lógica junto comigo, agradeço demais você mais uma vez. Entenda que nós estamos aqui discutindo qual é o objeto de estudo da lógica. E nós estamos verificando juntos que nós vamos estudar frases que não são perguntas, que não são ordens, que não são exclamações e que eu posso classificar em verdadeiro ou falso. É basicamente isso, tá certo? Lembrando, mais uma vez, olha ali na tela, olha lá, ó, ordens e perguntas não são consideradas proposições. Legal? Você fala assim, nossa, Brian, que legal, cara, que bacana, parece que estou entendendo, né? Pena que é só o início, pena que é só o começo, você não cai em concurso público, né? Senão já ia ter umas questões certas, garantida. Cai. Desde o início, desde os primeiros passos, já cai sim em concurso público. Separei uma galera de questões para você ver como aplicar o conhecimento da aula de hoje, que é muito fácil, você tem material infinito disponível, mas mostrar como que faz o negócio e tal, e se cai realmente, você vai ver junto comigo agora. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Primeiro, ó, primeira questão, Fundação Carlos Chagas. Conhece as provas da Fundação Carlos Chagas? FCC? Não conhece? Tribunal Regional do Trabalho, cara. Quando você fala em concurso do TRT, quem organiza a prova é a Fundação Carlos Chagas. Pelo menos a maioria ou a esmagadora parte das questões do TRT são todas da Carlos Chagas. Você sabe, concurso TRT é concorrido. Vamos dar uma olhadinha na questão? Olha só, das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma mesma característica lógica comum, enquanto uma delas não tem essa característica. Pergunta: a frase que não possui essa característica é qual? A1, A2, A3, A4 ou A5? Legal? Muito bem. Vamos colocar agora a sua experiência junto com a minha e tentar ver se você consegue resolver a questão? Uma pessoa que não conhece o mínimo de lógica não teria condições de acertar esse exercício. Ficaria perdido. Fala assim, Brian, não sei. Primeiro que não tem nada a ver uma frase com a outra. Como você quer que eu faça uma relação lógica? A brincadeira não é essa, meu querido. A brincadeira é dizer o seguinte, ó. Que belo dia é ou não é uma proposição? Você fala, Brian, não é. Fantástico, não é mesmo. Então vamos dar uma limpada aqui. Realmente, que belo dia não é considerada uma proposição. Não é. Por que não é? Porque uma exclamação, que belo dia, não é objeto de estudo da lógica. Próxima frase. Um excelente livro de raciocínio lógico. Olha só que um excelente livro de raciocínio lógico. A frase, um excelente livro de raciocínio lógico, dá para classificar em verdadeiro ou falso? É uma proposição ou não? Você fala, Brian, eu acho que é. Não é. Mas por que não é, Brian? Você tá louco? Não é você que falou que era declarativo, falou um monte de coisa e agora disse que não é? É, não é. Porque a frase, um excelente livro de raciocínio lógico, não tem uma das principais motivadoras de uma frase, poderíamos chamar assim, que é o verbo.
Cadê o verbo? Ação, estado, cadê? O que está acontecendo? Não tem, ó. Não é verbo. Excelente não é verbo. Livro não é verbo. Raciocínio não é verbo. E lógico não é verbo. Então, a frase até que tá legalzinha, mas não tem verbo, então miou. Miou significa não é proposição. Vamos para mais uma. O jogo terminou empatado. Esse é você que vai falar para mim. O jogo terminou empatado. É ou não é uma proposição? Você fala, não, cara. Não é. Por que não é? Porque é uma pergunta, claro. Perguntas, ordens e exclamações não são proposições. Existe vida em outros planetas do universo. Existir é verbo. É uma sentença declarativa. Você está lá conversando com seus amigos e fala, existe vida em outros planetas do universo. Você está declarando alguma coisa? Alguém vai achar que é verdadeiro? Alguém vai achar que é falso? Claro, aqui está a sentença que não tem a característica comum. A sentença número 4, ela é uma proposição, enquanto as outras não são. Falei, Brian, mas tem a última ali, ó. Escreva uma poesia, para mim é proposição. Não é. Você fala, Brian, escrever é verbo. Escreva uma poesia, você está pedindo uma ação. Sim, mas está dizendo assim, ó, você que está assistindo aí, escreva uma poesia. Escreva uma poesia. O que é isso? Ordem. Perguntas, exclamações, ordens, não são proposições. Então a única frase que não tem essa característica, ou seja, a única proposição nesse universo é a sentença número 4. Percebeu? Muita gente olha para questões de lógica achando que existe uma relação entre as alternativas. Às vezes tem, mas na maioria das vezes não. Eles podem colocar 5 frases diferentes e exprimir uma pergunta sobre esse. Fala, Brian, gostei, cara, que me animei agora, parece que eu vou conseguir aprender, então vamos fazer mais uma. Vamos lá então, próxima. Olha só, mais uma Carlos Chagas, hein? Considere as seguintes frases. Ele foi o melhor jogador do mundo em 2005. Eu tenho aqui, ó, me perdoe, X mais Y é um número inteiro. João da Silva foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000. Vamos à pergunta. Ele diz o seguinte, olha lá. É verdade, letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Vamos pensar comigo? Seguinte, ó, ele foi o melhor jogador do mundo no ano de 2005. Veja, quando você diz isso, basicamente, você precisa ter basicamente a seguinte ideia. Nós temos aqui, vamos lá. Aí, nós temos aqui a seguinte situação. Ele foi o melhor jogador do mundo no ano de 2005. Você sabe quem que é ele? Você sabe de quem nós estamos falando? Não sabe. Se nós não sabemos exatamente quem ele é, nós vamos dizer que essa é uma sentença dita aberta. Claro. Lembra? Primeira tela da aula? Sentenças abertas. Nós não conseguimos definir quem é o agente. X mais Y é um número inteiro. A soma de 2 letras, eu posso dizer que é o número inteiro? Posso ou não? Não posso. Vai que eu pego 2 frações, eu não posso garantir que ela é inteira. Então, é mais uma sentença aberta. João da Silva foi o secretário da Fazenda no estado de São Paulo no ano 2000. Eu não sei quem era o secretário da Fazenda, muito menos se era o João da Silva, mas apareceu um agente. Verbo, foi o secretário. Eu estou declarando que ele foi. Então, essa, além de ser classificada em verdadeira ou falsa, é uma sentença fechada. Então, 1 e 2 são sentenças abertas. A resposta correta que aparece aqui na letra A. E a afirmação 3 é uma sentença fechada. Veja que nós conseguimos colocar questões, mesmo que trabalham com esse início, com esse comecinho da lógica, sem grandes problemas, sem grandes complicações aí. Legal? Vamos para frente? Claro que vamos, ó. Passamos a bateria FCC, Fundação Carlos Chagas, chegamos agora no Sebrasp, antiga CESP, Sebrasp, Universidade Federal de Brasília. Concursos bancários, Banco do Brasil, Caixa Econômica, INSS, são concursos que foram trazidos e trabalhados pela Sebrasp, pela banca CESP. Legal? Uma curiosidade sobre a banca CESP é que na maioria das suas provas, elas não têm alternativas A, B, C, D, E. Elas são perguntas
perguntas de certo ou errado. Aí você fala assim, nossa, então é bem mais fácil, né? Só que tem um problema. Se você, por exemplo, for fazer a sua prova, acertar, vamos fazer uma suposição. Se você acertar duas e você errar duas, você sai de lá com 0 pontos. Porque cada resposta errada come 1 ponto da sua resposta certa. Por isso que muitas vezes é vantajoso deixar em branco algumas alternativas como essa. Esses são alguns editais do CESP. Veja, se você for fazer uma prova dessa banca, sugiro que você pare e leia com muito carinho o edital. Leia o edital, vê o que está sendo presumido nesse edital, para que você não tenha, digamos assim, nenhuma surpresa na hora de pegar seu gabarito. Legal? Independente disso, vamos lá para gabaritar. Olha só, segundo os princípios da não contradição e do terceiro excluído, uma proposição pode ser atribuído e somente um valor lógico. Tá certo ou tá errado? E aí? Claro, está certíssimo. O princípio do terceiro excluído é porque não tem uma terceira possibilidade. Por isso, e somente um. E basicamente o princípio da não contradição nos diz que não pode ser verdadeiro ou falso, né, ao mesmo tempo. Legal? Questão certa. Olha só, mais uma questão CESP. Sebrasp, a galera fala que é o bicho resolver as questões do CESP. Então vamos lá. A frase, que dia maravilhoso, consiste em uma proposição objeto de estudo da lógica bivalente. Você fala assim, pô, Brás, você não falou o que é bivalente aqui, ó. Já começou a ficar difícil. Não seja por isso. A lógica bivalente também é outro adjetivo para a lógica proposicional. Mas, Brian, por que eles chamam de bivalente? Nada a ver chamar de bivalente, sabe por quê? Eles chamam de bivalente porque eu digo que ou a sentença é verdadeira ou a sentença é falsa, moçada. Por isso que eles dizem lógica bivalente, porque bi são dois valores lógicos. Então, que dia maravilhoso consiste em um objeto de estudo da lógica proposicional? Você diz, consiste. Claro que não. Mas como não, velho? Como que não consiste? É uma exclamação. Perguntas, ordens e exclamações não são consideradas proposições. Portanto, se eu digo que consiste, eu estou falando que essa questão está errada. Não é verdade que consiste de fato no objeto de estudo da lógica bivalente. Legal? Bacana, né? Vamos para frente com mais uma questão. Aqui ficou pequenininho, mas eu fiz questão de entrar em uma prova CESP, pegar um caderno de provas e fazer um recorte para que você veja. Esse é o estilo das provas do CESP. Eles colocam um texto maluco, gigante. E você fala assim, mas eu não vou ler esse texto nunca. E depois eles fazem uma série de perguntas. Às vezes as provas de raciocínio lógico, elas são todas montadas em cima desse texto. E aí você precisa ler o texto e tal, tem uma série de considerações lógicas aí nesse texto, muitas vezes geram mais dúvidas do que esclarecimentos, e aí você vai desesperado, fala assim, meu Deus, e agora tem que acertar isso aqui, eu não sei, aí você vai à pergunta, veja, eles colocaram esse texto gigante, como você vê aqui na tela. Depois desse texto, eles fizeram uma série de perguntas. E nessa nossa primeira aula, eu posso mostrar a primeira pergunta feita. Olha lá, a frase, quanto subiu o percentual de mulheres assalariadas nos últimos 10 anos? Não pode ser considerada uma proposição. Então, qual é a ideia? Recortou-se uma frase do texto e falou assim, quanto subiu o percentual de mulheres assalariadas nos últimos 10 anos? Eu estou dizendo para você que não pode ser estudo da lógica. Verdadeiro ou falso? Você fala, está certo ou está errado? Você fala, estou em dúvida, Brian. Olha esse símbolo. Ponto de interrogação, pergunta. E aí você vai falar, não sou eu agora é a tua vez. Isso, perguntas, ordens e exclamações não são consideradas proposições. E foi o que ele disse, não pode ser considerada uma proposição. Ele acertou. Não pode ser considerada uma proposição. É exatamente o que é correto. Então a frase está certa, alinhada com o texto. Veja que mesmo que tenha um texto maluco ali, um texto gigante para você ler, isso não significa que as perguntas serão fáceis. E nem que elas serão difíceis. Perfeito?
Legal, né? Vamos continuando? Olha só, aqui eu peguei uma outra questão da prova do Banco do Brasil. Ele diz assim, ó, um argumento é uma sequência de proposições. Então, olha lá, ó, um argumento é uma sequência de proposições, que são a primeira, por isso ele chamou de P1, a segunda P2, a terceira P3, P4, Pn, assim sucessivamente. Muito bem. E uma última proposição, chamada de conclusão. Então, quando você fala que está estudando a lógica argumentativa, a lógica dos argumentos, você está dizendo, olha, eu tenho uma lista de proposições e a partir dessa proposição eu tiro uma conclusão. Isso é construir um argumento lógico. Aí ele diz o seguinte, olha, um argumento é válido, ou seja, um argumento tem validade sempre que as proposições, sempre que a conclusão é verdadeira, legal? E as nossas premissas, as nossas proposições iniciais sejam verdadeiras. Caso contrário, se você concluir que a conclusão é falsa, né, que está errada, o nosso argumento não é válido, perfeito? Muito bem, agora ele diz o seguinte, ó, a partir desses conceitos, julgue o próximo item. Olha a conclusão, ó. Há duas proposições no seguinte conjunto de sentenças. Essa é a conclusão. Há duas proposições naquele conjunto de sentenças. Vamos ver? O Banco do Brasil foi criado em 1980. Meus amigos, eu não sei se ele foi criado em 1980. Socorro, Braz, tá louco? Você vem dar aula pra gente aqui, não sabe, não sei. Tá, mas e agora? O que eu preciso saber é o seguinte, isso é uma proposição ou não é? O Banco do Brasil foi criado em 1980. É uma proposição ou não é? Ah, entendi, Bra. Não significa que eu tenho que saber a história do Banco do Brasil. Não, mas você tem uma sentença que pode ser classificada em verdadeira ou falsa? Pode, porque o Banco do Brasil talvez foi ou talvez não foi. Legal. Outro detalhe importante. Eu tenho uma estrutura declarativa que tem... O Banco do Brasil foi criado em 1980. Eu estou declarando isso. Se é verdadeiro ou não, não sabemos, ou até sabemos. O fato é que aqui eu tenho uma proposição. Certeza que eu tenho uma proposição. Porque ou é verdadeira ou é falsa. O fato é que ela é uma proposição. Faça seu trabalho corretamente. Aí você que está assistindo, eu digo a frase para você. Faça seu trabalho corretamente. É ou não é proposição? E aí? Se assim, professor, é? Não. Como não é? Ei, você aí, ó. Faça seu trabalho corretamente. Assista todas as aulas. Que tipo de afirmação que é essa? É uma ordem. Pela quinta vez. Perguntas, exclamações e ordens não são consideradas proposições. Portanto, essa segunda afirmação aqui, ó, ela não é proposição, porque é uma ordem. Ordem não é proposição. Fechando os trabalhos. Manuela tem mais de 40 anos de idade. Eu não conheço Manuela. Não sei quem é ela. E muito menos qual é a idade de Manuela. Mas eu sei que tem um agente, tem um verbo, que é o verbo ter, tem um predicado, que é mais de 40 anos de idade, e está declarando uma informação. Se é verdadeiro ou não, eu não sei, mas o que interessa para nós é que é uma proposição. Então, o nosso argumento está certo ou o nosso argumento está errado? Que argumento? A nossa conclusão ali. A nossa argumentação está correta ou está errada? Está certa. Ele disse, há duas proposições no conjunto de sentenças. Essa é a ideia certa, mais uma questão computada aí. Maravilha? Legal? Muito bem, galera. Gostaria de agradecer demais você que ficou esse tempo junto com a gente. Espero que você tenha aprendido o mínimo necessário para você entender e mergulhar agora comigo no universo da lógica proposicional. É só o começo, é só o nosso primeiro contato juntos aqui. Ainda, nós temos que entender muita coisa sobre lógica proposicional para que a gente possa chegar lá e fazer uma grande prova com
com certeza trazendo um grande resultado quanto ao assunto é raciocínio lógico. Daqui para frente, aula após aula, outros temas, outras ideias que a gente vai discutir e debater com você, tá certo? Posso contar com a tua ajuda e posso contar com a tua presença? Tenho certeza que sim. Então daqui a pouquinho eu volto para mais uma aula. Desde já você é meu convidado especial, viu? Um ótimo estudo a todos. Forte abraço aí, viu? Tchau, tchau.